Essa mulher é uma ex-bruxa e ela estava em um podcast falando sobre o seu testemunho que acontecia na sua vida passada quando de repente a taça se move. E dá para perceber que ela não viu. Nós vamos falar sobre isso hoje, mas se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e deixa o seu like. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui? Vamos primeiro ver o vídeo. A gente vê em dois ângulos. Normal, depois em câmera lenta. Vamos lá? Dá uma olhada aí. De pouco. Passei babalorixá e alorixá. Passou? Algumas pessoas ficam se questionando se isso é possível de fato haver uma manifestação dessa natureza. Um espírito agir durante uma entrevista e fazer algo fora do comum ali, fora do normal. É possível isso, sendo que essa pessoa é de Deus, agora ela testemunha sobre Deus. Existe, claro, uma teologia construída em cima dessa situação, dessa questão. E eu queria basear esse fenômeno aí, ou seja, eu vou olhar numa perspectiva que de fato isso tenha acontecido. Nós não sabemos o que houve ali naquele momento. Se o copo, a taça se moveu porque alguém puxou, ou foi um espírito, uma entidade, um demônio, sei lá o quê. Vamos analisar das duas hipóteses, né? Olhando que alguém deve ter puxado o copo. Se alguém puxou o copo, não faz sentido a gente falar sobre isso aqui, sobre a parte espiritual. Mas se foi uma ação espiritual, a pergunta é, por que que esse espírito faria isso? O que levou esse espírito a ter essa atitude ali naquele momento? Vamos analisar essa parte? Tem um texto onde Jesus ele disse assim, ó, eis aí que eu vos dou poder para pisar de serpente, escorpião e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Capítulo 10 de Lucas, verso 19. João, escrevendo na sua primeira carta, ele diz assim, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E tem um texto de Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 27, ele diz assim, ó, não deis lugar ao diabo. Eu aqui não estou dizendo que Deus não pode permitir o diabo agir na vida de alguém, mas normalmente, na Escritura, especificamente no Novo Testamento, a Bíblia está fazendo algumas recomendações e mostrando alguns detalhes que são importantes com relação a essa questão de o diabo ter espaço em certos ambientes, ficar brincando com essas coisas, tá? É nesse aspecto que eu estou falando. Não que Deus não possa permitir, como aconteceu no caso de Jó, a ação do mal naquele território, naquele ambiente. Não que Deus não possa permitir isso, tá? Mas a Bíblia ela apresenta algumas recomendações, orientações, aonde nós precisamos atentar. Por quê? Porque, de acordo com Paulo, é possível um cristão dar legalidade para que o mal possa agir na vida dele. E João diz que o que é de Deus, o maligno não lhe toca. E Jesus disse que deu poder aos discípulos para pisar a serpente e escorpião e eles não fariam dano algum. Ou seja, muitas coisas que nós vemos hoje na esfera cristã, no meio gospel, na Bíblia é outra realidade. É outro horizonte. Tá? Você não vai ver esses tipos de ações que é presenciado hoje na casa de crentes, na igreja, em muitos lugares, na igreja primitiva. Você não vê isso, tá? Tem muita coisa que é só nos dias de hoje. Então, assim, uma taça se mover, que vem a ser essa manifestação. Se de fato isso aconteceu, né? Nós supomos que tenha acontecido, tem que ver qual é o ponto de contato que aquele ser espiritual está tendo para agir dentro daquele ambiente. Isso é fato. É necessário um ponto, uma liberdade, alguma coisa que ele tenha ali o domínio, o poder. Quando Jesus expulsou um demônio, que era exatamente uma casta, os discípulos tentaram expulsar, lembra desse episódio? E ele disse assim, essa casta não sai a não ser por oração e jejum. E o que é uma casta? Uma casta, de acordo com o termo grego, é um espírito hereditário que tem domínio sobre a família de modo hereditário.
ele vem de geração em geração, tendo espaço, domínio sobre aquela família. Jesus chamou de casta. E ele disse que é necessário jejum e oração, porque o espírito se apropriava daquela família, daquela pessoa, enfim. E ali ele exercia controle, domínio. Quanto mais vazio nós estivermos de nós mesmos, mais cheios nós estaremos de Deus. Quanto mais cheio você tiver de você, consequentemente você vai ter pontos na sua vida onde terá uma abertura para uma ação, seja direta ou indireta. E no caso ali, foi uma ação indireta, no caso da taça, né? Mas entenda isso aqui, se há essas manifestações, sempre tem um local, uma questão ali onde ele está tendo espaço, onde ele pode agir, onde ele pode dominar. E aí é necessário ficar atento a isso, ter cuidado com isso, tá? Porque muitas coisas que são contadas, às vezes não são contadas de forma verdadeira. Sempre são contadas assim, aquilo que convém. Mas nós sabemos que se você tem o temor de Deus e guarda os seus mandamentos, está dentro da sua palavra e não permite o mal ter acesso à sua casa, é certo que você não vai viver determinadas situações. Eu espero ter lhe ajudado, que Deus abençoe e até o próximo.